Então, pessoal, já começa aí os conceitos, né, de harmônicos aqui. Então, vocês já conseguem observar que, né, isso aqui eu vou trazendo aqui aos poucos. O valor RMS depende aí dos quadrados, né, do coeficiente Fourier e mais de uma soma de senos, cossenos, né, que são os harmônicos aí do sinal, né? Então, cada termo dessa aqui, tanto o DC quanto os harmônicos aí carregam uma fatia do sinal, né? Pares e ímpares aí carregam uma fatia do sinal, né? O valor médio está presente aqui, né, no termo a zero, e as componentes CA, AN, BN, né? Ou às vezes só aparece em AN, às vezes só BN, enfim, matematicamente falando, é dessa forma, né? Então a gente tem esses termos ao quadrado, depois também tira essa raiz aí, né? É, e aqui, olha só, né? Então valor eficaz, outro ponto mais simples aí de se observar, né? É que ele aí, então, é a integral de um sinal de uma função f de x ao quadrado. Só para finalizar aqui a nossa conclusão. É integral 1 sobre o... Aqui se tratando de uma função periódica, tá? Nossos sinais aqui, a gente tá trabalhando com sinais periódicos. Então, é a integral de uma função x de t ao quadrado, né? Sobre uma raiz. E aqui essa função x de t pode ser um seno, pode ser um cosseno. Se for a modelagem aí de uma carga e descarga de um capacitor, vai ser um exponencial, né? Então essa função aqui pode assumir n valores aí, né, conhecidos dessas funções clássicas aí, ou soma de funções, enfim. Então o valor RMS matematicamente vai ser o quadrado aí, né, desse sinal f de x ou x de t, conhecido aí, né? Fisicamente ele é um sinal comparativo, tá? Então deixa eu apagar que eu tinha escrito alguma coisa aqui. Comparativo por quê? Porque ele compara aí com a fonte CC, né? Ele trabalha aí comparando como se fosse uma fonte CC. Então, quando eu falo que um sinal, por exemplo, você tem lá no laboratório aqueles transformadores lá que normalmente faz as práticas, né, de laboratório. Aí aquele transformador tem uma saída de 12 volts, o aluno vê escrito lá na etiqueta, 12 volts. Aí ele monta o retificador, olha que coisa curiosa. Ele monta o retificador lá e ele fala assim: nossa, professor, então o retificador aqui, na hora que eu medir o sinal aqui, ó, tem que dar 12 volts, não é isso? Não. Aí ele mede lá, aí às vezes dá 16, 17. Fala, mas o transformador não é de 12? Sim, o transformador é 12 volts RMS. Então, diferente de valor de pico, né? O transformador ele é 12 volts RMS, significa que ele produz uma potência ali que é similar a uma fonte CC de 12 volts. É diferente de tensão de pico, tá? Então, às vezes o aluno monta um retificador esperando encontrar 12 volts, é comum. E não encontra esses 12 volts, né? Como na tomada, não encontraria o 127, mas sim o 180. Mas então por que vem escrito 12 volts no transformador? Porque aquele equipamento produz uma potência, uma energia similar, né? Produziria ali numa resistência a mesma potência que uma fonte CC de 12 volts produziria. Então produz a mesma potência que uma fonte CC de 12 volts produziria. Não é que o transformador é 12 volts. Quando a gente tem sinais contínuos, né? Aquele sinal da bateria, da pilha, não, aí beleza. A leitura ela é direta, mas se você não tem sinais contínuos ali, então não adianta você simplesmente achar, né, verificar que na hora da medição lá, você vai achar esse valor lá na tela do osciloscópio ou no simulador, né? Porque o valor eficaz é um valor comparativo, né, em termos práticos aí lá na bancada, né? Então isso é bem interessante. Opa. Então vamos para o próximo conceito aí que é aplicável para nós,
principalmente quando vai estudar retificadores, é o fator de forma, né? FF, que é a relação entre o valor RMS, né, e o valor médio de um sinal, ou seja, é quanto, né, você tem um sinal, por exemplo, um retificador aí de meia onda, assim, ó, sem filtro capacitivo. Ali naquele retificador você tem uma parcela ali de valor RMS e uma parcela de valor médio, né? Ou um sinal qualquer aí, você vai ter parcelas aí de valor RMS e valor médio, tá? Quando você divide, né, a porcentagem lá de RMS pelo valor médio, né, vamos supor que isso aqui o valor médio, eu fiz a integral para valor médio, supondo, né? Estou supondo. A integral de valor médio deu 7 volts. Eu fiz a integral para achar o valor RMS, né? O valor RMS deu 10 volts. Então, o que é o fator de forma? Isso aqui, RMS, é a integral do quadrado, né? E aqui é a integral simples, médio, ou também chamado valor CC. Então, na hora que você divide aí 10 sobre 7, você vai achar um resultado, tá? Chamado fator de forma. Isso aí é interessante, esse conceito aí, para a gente ver a proporcionalidade entre esses sinais aí. Tem várias aplicações para isso, tá? Coisa que a gente vai ainda apresentar mais à frente. Aqui eu estou colocando esses conceitos aqui porque o fator de forma ele é interessante, né? Lá na frente ele vai aparecer novamente para vocês. E ele traz essa comparação de duas grandezas que acabamos de estudar, que é valor médio e valor RMS, tá bom? Fator de crista é interessante também porque ele mostra a relação entre o valor de pico e o valor eficaz. Tá, vamos colocar uma coisa também que vocês já entendem, conhecem. Por exemplo, o sinal da rede elétrica da tomada. Qual que é o valor de pico? 180 volts. Qual que é o valor RMS? 127. Então, essa relação é o fator de crista, tá? Mas por que eu tenho que conhecer isso? Porque olha só, eu estou colocando aqui um sinal conhecido. Mas em circuitos, né, periodicamente chaveados, fontes aí chaveadas, né, ou em outros equipamentos, muitas vezes a gente tem um valor médio, né, um valor RMS, e tem uns valor de pico. E é interessante a gente conhecer, né, na verdade, a gente tem que conhecer o valor de pico, por quê? Porque os esforços semicondutores, né, dependem do valor de pico. Quando a gente calcula lá, por exemplo, e projeta um MOSFET X para aquele circuito, ou um TBJ, a gente tem que conhecer o valor de pico, porque é a pior condição, né, que aquele componente é o maior esforço de tensão ou de corrente que aquele componente está submetido, né? E o fator de Crista é uma relação entre o valor, né, comum aí, o valor mais constante de condução e aquele pico que muitas vezes dá no abrir e fechar, né, de interruptores aí de semicondutores. Então, o fator de Crista traz esse conceito aí, traz essa relação entre o valor RMS e o valor de pico, tá? Isso aí é quando o sinal ele é bem constante, tem pouca variação, então isso aqui aproxima de um número, né, da unidade aí, porque o valor de pico RMS vai ser vão assumir valores próximos, né? Mas quando o sinal, principalmente se tem muita descontinuidade no sinal, por exemplo, lá na frente vocês vão ver que o conversor buck tem uma descontinuidade de corrente na entrada. Então você tem ali uma corrente bem baixinha em determinadas situações e um pico, né? Então você tem um fator de crista aí bem razoável aí, né? E que pode aí acarretar aí, se não for bem projetada, a queima aí dos semicondutores, tá? Agora eu acho que esse aqui é o conceito principal, é a chave principal do nosso estudo aqui para finalizar, tá? No caminho aqui a gente está finalizando,
que é o conceito de distorção harmônica total, né? DHT em português. Em inglês é Total Harmonic Distortion, né? Que é o THD. Né? Então, quando vocês lerem artigos, às vezes dissertações ou tese em língua estrangeira, né, em inglês, vocês vão ver sempre esse conceito aí, THD. THD disso, THD do sinal. Para mim, eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes aqui desse parte inicial do curso, né? Porque as outras, valor médio, valor RMS, da graduação você já traz alguma bagagem, você já tem alguma noção. Agora essa parte de distorção harmônica não. É a parte que normalmente para vocês aqui, né, principalmente estão começando agora o curso, é uma parte que ainda tem alguns pontos aí para serem é, que devem ainda são coisas novas, né, que vocês ainda vão ter que analisar aí. Então, pessoal, é o seguinte, então, se vocês quiserem parar, né, no momento aí, parem, tomar água, respirada, para a gente continuar aqui com nossos conceitos, tá? Então, pessoal, o conceito de distorção harmônica total é um conceito importantíssimo aí para que vocês façam análise aí de conversores, principalmente aqueles que trabalham interligados à rede, né, drenando aí corrente da rede elétrica. Então, assim, inversores também, enfim, que tem contato com a rede elétrica, né, que não trabalham de forma isolada do sistema elétrico. Então, assim, é importantíssimo e para outros motivos e por outros vários motivos também. Mas o que é esse conceito, né? A distorção harmônica total, né, o THD, então é a medida da presença de componentes harmônicas no sinal elétrico, né? É fundamental. Vamos supor, uma análise bem simples aí, você tem a rede elétrica. Você tem ali uma componente, né, independentemente se a gente está falando de corrente ou tensão, mas é 60 Hz, né? Eu ligo um resistor, uma lâmpada na rede elétrica. Então essa lâmpada vai drenar uma corrente da fonte, né, que é o sinal lá da tomada da rede, né, de 60 Hz. Pode ser uma corrente de 1 ampere, 2 amperes. Mas dependendo da carga, quando a gente fala principalmente em cargas não lineares, que é um conceito também interessante, se você analisar a corrente, a tensão não, a tensão normalmente não muda nesse caso, porque a tensão ela é fornecida pela rede elétrica, para um sistema elétrico de potência que tem proporções muito grandes, né, vários geradores e tal. Então, nesse caso aí, a tensão ela vai ser sempre senoidal, né? Dificilmente você vai conseguir alterar o formato dela, por assim dizer, com um único equipamento, trabalhando, enfim. Agora, a corrente o tipo, o formato da corrente que um determinado conversor, equipamento drena da rede elétrica, pode ser que ela não seja senoidal, né? Você vem ali com um alicate ali, por exemplo, liga no osciloscópio, um alicate para medir corrente, um sensor de corrente, um equipamento para medir corrente, e na hora que você plota lá na tela do osciloscópio, tem um sinal, por exemplo, de corrente, que assume, né, valores dessa forma aqui, ó, né? Por que isso, professor? Por quê? Porque aquela carga que você está conectado ali, que está observando ali, consumindo ali energia, drenando energia da rede elétrica, ela está drenando uma componente que de fato é de 60 Hz e acompanha o sinal senoidal, né? Isso é o melhor que eu consigo com o mouse, tá, pessoal? Então, assim, uma coisa é dar aula de engenharia, outra coisa é desenhar. Então, ele tem uma componente ali que é de 60 Hz, mas tem outras componentes, às vezes devido ao abrir e fechar de interruptores, tem outros componentes devido à questão de carga e descarga de capacitores, enfim. Que somadas, que na hora que aqui tudo está funcionando no seu circuito, ou seja, que está drenando corrente, soma, aí você vai ter um sinal que é tipo isso aqui, ó. Então esse sinal é um sinal que a gente fala que é uma corrente, né, considerando que a fonte, nesse caso aqui que a gente está comparando, né, com a fonte senoidal,
a gente fala assim, nossa, essa corrente está muito distorcida, né? Você coloca isso lá na tela do osciloscópio, às vezes o professor chega, olha lá, fala, nossa, essa corrente aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja corrente, tá? Corrente. Fala assim, essa corrente está bastante distorcida. O que que é isso? O que que significa isso? O que que é essa corrente bastante distorcida? Significa que ali, né, essa distorção, ela se deve a componentes harmônicas. São sinais de frequências diferentes, normalmente múltiplas de, né, 3, 5 e 7 vezes a frequência fundamental, né, que por exemplo a gente está falando de 60 Hz, seria a frequência fundamental 60 Hz. Seriam componentes ali de correntes de frequências mais elevadas, tá? Que somadas ao sinal de 60 Hz vão causar esse tipo de sinal aqui distorcido, né? E aí, a essa quantidade, essa taxa de distorção, a gente chama de distorção harmônica total, né? Que também é um sinal comparativo, ou seja, quanto aquele sinal está distorcido se eu comparo com o sinal de 60 Hz, tá? Então, distorção harmônica total é isso, né? E a gente consegue observar isso aí na série de Fourier, na hora que você decompõe esse sinal, né? Então, você pega esse sinal aqui, você consegue decompor ele na série de Fourier e observar as contribuições individuais dos sinais que estão embutidos aqui, ó. Então, você vai ter aqui embutido aqui um sinal de 60 Hz, você vai ter aqui um sinal que pode ser de 120 Hz, lá mais diferente, esse 180. Então a série de Fourier é como se você abrisse esse sinal, você desmontasse ele para ver de que ele é constituído, tá? E quanto mais componentes você tiver aqui, diferente da frequência fundamental, de sua frequência de base, né? No caso que a gente está falando, exemplificando como 60 Hz, mais distorcido vai dar o sinal e maior a taxa de distorção harmônica desse sinal, tá? O quão ele vai se afastar do sinal original ali da fonte, né? Veja bem, como que se é medido isso, né? A distorção harmônica total, ela é definida como, né? A gente tem aqui V1, significa, aqui a gente está falando de tensão, mas pode ser corrente, tá? Tensão porque é simples aí, é o que tem aqui para a gente comparar no momento. Então, assim, esse sinal, por exemplo, esse sinal aqui do gráfico, ele vai ser composto por um sinal fundamental, que é aquele de 60 Hz, né? Vamos supor que está ligado aí na tomada. A gente chama esse sinal original, né? Que é o que a gente está drenando aí da fonte, né? O principal, por assim dizer, os 60 Hz, mais a soma e na parte do numerador aqui desse sinal você tem os harmônicos, né? V2 é o sinal de 120 Hz que tem amplitude do sinal de 120 Hz, né? V3, 3 vezes 60, 180 Hz. Ele vai ter amplitude. Vamos supor que isso aqui, ó, V1 seja o corrente, a tensão, sei lá, seja 127 volts RMS. V2, nesse sinal aqui, ó, eu tenho, sei lá, um sinal embutido aqui de 120 Hz. Proporcionalmente aqui eu tenho um sinal de, sei lá, que seja 2 volts, tá, de amplitude dentro desse sinal de 120 Hz, numa frequência de 120 Hz. Aqui, ó, eu teria, aqui é o quadrado, né? Aqui eu teria um sinal V3 de 8 volts, mais, né, ao quadrado e tal. Na hora que eu faço essa operação aqui, ó, somando a segundo, terceiro, quinto, quarto harmônico, dividido pela fundamental, isso é uma proporção, vocês estão vendo? Quanto maior for a quantidade de harmônicos em relação aqui à fundamental, maior vai ser a distorção desse sinal. Mais estranho, né? Por exemplo, a gente está falando, considerando um sinal, uma fonte 60 Hz, mais distorcido vai ficar esse sinal.
Quanto mais harmônicos você tiver, mais distorcido vai ficar o sinal. Matematicamente, você vai ter a maior taxa de distorção harmônica total. Então, a taxa de distorção harmônica total é o somatório da quantidade de harmônicos, né, segunda, terceira, quarta ordem, dividido pelo sinal fundamental, que é o principal aí do seu, né, do circuito aí, da sua situação. Então, quanto mais harmônicos tiver, e se não tiver harmônico nenhum, aí olha só para você ver. Vamos supor que eu ligue uma resistência na rede elétrica. A corrente é bonitinha lá, só tem a componente de 60 Hz. Então, não tem V2, não tem V3. Qual que vai ser a THD? Que eu acostumei com essa nomenclatura, né? Aí é mais fácil. Se eu não tenho nada de segundo, terceiro, quarto, é zero ao quadrado, né? Então, zero aqui, raiz disso aqui, né? Então, aí no caso aqui, ó, eu tenho aqui em cima deu zero, zero ao quadrado, zero, raiz de zero, zero, dividido pela principal aqui. Vamos supor que eu tenha corrente aqui de, sei lá, 10 amperes. Opa, 10 amperes. Aqui eu tenho 0 amperes. Então, ou seja, não tem segundo harmônico, não tem terceiro nesse sinal, ou seja, bonitinho assim, ó. Então, 0 ao quadrado, zero. Então, 0 dividido por 10 vai dar zero. Então, qual que vai ser a distorção desse sinal? A distorção, então, vai ser zero, zero, né? Ou seja, o sinal não está distorcido, não vai ter essa aparência. Mas se eu somar harmônico, eu liguei lá já um retificador, um outro equipamento lá, tá? Que aí eu vou ter um sinal lá principal, lá fundamental, lá eu vou ter uma parcela maior. Deixa eu ver se eu mudo a cor dessa caneta. Aí eu vou ter uma parcela lá, sei lá, aquele equipamento está drenando, né? O sinal fundamental está 10 amperes. E ele tem uma distorção, uma leve distorção, e só tem um terceiro harmônico aqui de 5 amperes. Então, 5 amperes é o terceiro harmônico, né? Aí isso aqui vai estar ao quadrado. Depois tira a raiz, né? Então vamos supor que eu não tenha os outros componentes aqui. Então só tem um terceiro aqui, a contribuição do terceiro harmônico, que é de 5 amperes. 5 ao quadrado, 25, tira a raiz 5, né? Então teria que 5 sobre 10, que isso aqui vai dar, né, meio. Meio. Aí 5 por 5 dá 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Isso aqui vai ficar meio. Vezes 100 aqui no final. Então, a taxa de distorção harmônica desse sinal seria de 50%. Ou seja, 50% desse sinal é a fundamental, né? É a fundamental, é a frequência de 60 Hz. E 50%, né? Aliás, perdão, estou fazendo uma coisa que no momento ainda não cabe, não. Então, ou seja, esse sinal ele tem 50% de participação aqui, ó, não é da frequência fundamental. Então, ou seja, eu vou ter uma distorção que proporcionalmente ele dá 50% de distorção, né? Que é meio, né? Meio vezes 100%, vezes 100, né? Aí a gente normalmente representa a taxa de distorção harmônica em percentual. Então a gente tem um sinal aí com 50% de distorção. Certo, pessoal? Então a distorção harmônica total é a comparação, é a relação entre a quantidade de outras frequências que tem no sinal diferente da fundamental. É a relação entre quantidade, a soma dessas outras frequências comparadas aí com a fundamental, né? Então é isso. Vamos bola para frente. Então, quando a gente tem uma distorção harmônica baixa, o sinal, por exemplo, se a gente está falando de senoidal aqui, né, que é um exemplo mais palpável, a gente fala que o sinal o sinal é puramente senoidal, quase senoidal, né? No caso aí a gente está falando de tensão, quando é o caso de inversores, de corrente aí para as cargas conectadas à rede elétrica.
Então a gente tem aí, se a gente fala que tem uma DHT baixa e próximo de zero, é um sinal perfeito, né, se comparado com a frequência da fonte, a frequência fundamental, ou um sinal aí de referência aí, né? Ou seja, aquele sinal é igual ou parece muito com o nosso sinal de referência. Se a gente fala que tem uma distorção harmônica total alta, significa que a gente tem um sinal aí com várias harmônicas, né? Que são frequências 2, 3, 5, enfim, 10 vezes maior do que a frequência fundamental. E o que isso aí pode causar, né? Frequências elevadas aí circulando na rede elétrica, por exemplo, a gente estou comparando novamente com a rede elétrica, né? Concessionária de energia, CEMIG, enfim, ou outra que for, né? Eletropaulo, sei lá. O que pode causar se você tem se você está drenando da rede né, uma corrente muito distorcida, isto é, com a presença de muitas harmônicas, de muitas dessas frequências aí embutidas ali de ordem mais alta, tá? Então, aquecimento em transformadores e motores, principalmente, pessoal, onde que essas harmônicas vão pegar aí na rede elétrica? Vou resumir aqui toda a história para vocês. Onde tem elementos armazenadores de energia, porque esses são sensíveis à variação da frequência, né, da fonte ou do sinal. Indutor, lembra que a impedância do indutor é S vezes L lá, onde S aqui é 2π vezes a frequência. Então, se você aumenta a frequência aqui, a impedância do indutor aumenta. Então, o comportamento ali de um determinado equipamento já muda, né? E se for o capacitor? O capacitor, né, é 1 sobre SC. Então, se você aumenta aqui esse aqui é o S, né? Se você aumenta aqui a frequência aqui embaixo, onde que ela está embutida aqui nesse S, o que vai acontecer? A impedância capacitiva diminui, né? Aí, dependendo, você pode causar um curto, né? O aquecimento em capacitores. Então, assim, onde tem elemento armazenador de energia, esses, né, principalmente vão ter seu funcionamento aí comprometido com, com essa quantidade de harmônicos aí, né, elevado circulando na rede. Então, transformadores e motores por causa do elemento indutivo, né, que aí você vai prejudicar aí a magnetização e desmagnetização. Filtros, né, principalmente também dos elementos capacitivos indutivos, que aí você desloca, né, o ponto de funcionamento do filtro. Você pode causar aquecimento aí nos capacitores, né? Equipamentos eletrônicos também é o mesmo motivo, sobrecarga em cabos devido aqui à maior necessidade de corrente. Enfim, taxa de distorção harmônica alta é problema. Você vai o seu circuito pode ser que funcione, né? Ah, não, eu tenho um retificador, por exemplo, retificador comum a diodo. Fiz lá o retificadorzinho, ele está alimentando um determinado circuito. Para mim está funcionando redondinho, né? Tá ali drenando da rede o que precisa e tal. Mas só que lá para trás, aquele cara ali está drenando uma corrente distorcida que, né, na sua rede elétrica ali local vai causar problemas, uma série de problemas, né? A gente vai ver isso aí nos retificadores. Então, assim, o seu equipamento funciona bem, só que aí você pode estar atrapalhando o funcionamento de outros equipamentos na rede elétrica quando você trabalha com a distorção harmônica total elevada. E eu dizer que eu tenho um sinal com distorção harmônica total elevada é o mesmo falar que ali naquele sinal tem várias componentes ali de alta frequência, né, múltiplas, às vezes não, mas geral múltiplas do sinal da fonte, né? Então, assim, você vai ter ali esses problemas. Então, distorção harmônica total alta é problema. Você está gerando problema na rede quando você trabalha com equipamento assim, né? Então, em outras palavras, utilizando a série de Fourier, eu pego um sinal distorcido e consigo desmembrar naqueles termos da série, né? A frequência fundamental, 60 Hz, né? Então, um sinal desse tipo aqui ele é composto pela frequência fundamental mais a soma de outras frequências, né? Ó,
terceiro harmônico, 180 Hz. Mas ele tem uma componentezinha senoidal de 300 Hz, quinto harmônico. Mais uma componente senoidal de 420 Hz, sétimo harmônico. Mais uma componente 540, nono harmônico. E assim, por assim dizer, na hora que você soma isso tudo, né? E como que eu consigo desmembrar isso, professor? Né? Série de Fourier. Série de Fourier. Aí você consegue pegar um sinal desse tipo e desmembrá-lo assim, ó. Depois de desmembrado, você consegue ver a contribuição de cada sinal. Então, a distorção harmônica total é uma conta que leva em consideração aí, ó, a fundamental e a quantidade dos harmônicos somados aqui, ó. Então, aqui tem um, aqui tem outro. Opa, V2 não tem aqui não, né? Falei bobagem. Espera aí. Pronto. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Opa. Perdão, pessoal. Opa. Aqui, ó. Pronto. Vou trocar essa cor aqui, que esse preto aqui não ficou legal, não. Então, aqui eu não tenho V2, mas eu tenho V3. Eu não tenho V4. Mas eu tenho V5 ao quadrado, né? Depois eu tenho V7. Então, na hora que eu somo a amplitude desses sinais e divido aqui pela frequência fundamental, eu sei esse percentual, a proporção entre a fundamental com aqueles outros sinais que estão aqui no pacote aqui, ó. Então essa proporção chama-se distorção harmônica total. Quanto maior for a quantidade de harmônicos que você tiver, mais distorcido vai ser o seu sinal, né? Por assim dizer, maior distorção harmônica total. Resistências, né? Resistor, por exemplo, por assim dizer, conectado à rede elétrica, você vai ter dificilmente você vai ter alguma corrente diferente da fundamental, né? Resistor aí, um resistor linear, funcionando corretamente, você só vai ter a fundamental. Mas agora, retificadores, equipamentos eletrônicos de uma forma geral, tem componentes harmônicas que distorcem a corrente, tá? Para você lá não é perceptível no funcionamento desse equipamento, que você às vezes olha para ele lá, ele funcionando e fala, não, meu equipamento está bem, mas só que lá na entrada da rede elétrica, você está drenando corrente ali de altas frequências, que dependendo da potência do seu equipamento, dependendo do que tem mais ali na rede elétrica próxima, principalmente, né, você vai estar atrapalhando o funcionamento de outros, né? Então isso é interessante. Esse conceito é bem interessante. Então, dentro da eletrônica de potência, surgem aí soluções para mitigar isso, né? Então, por exemplo, para retificadores, a gente tem os retificadores de alto fator de potência, enfim, filtros, né? Filtro de harmônico. A gente tem a eletrônica de potência propõe aí vários circuitos para mitigar aí, né, essa distorção harmônica, isto é, a circulação de harmônicos na rede elétrica. Então existem várias soluções aí propostas pela própria eletrônica, tá, para mitigar isso aí. Bom, pessoal, aqui um conceito também interessante que é o conceito de fator de potência, né? O fator de potência, então, assim, já é uma coisa conhecida por vocês, tá bom? Já é uma coisa bem conhecida, então não tem novidade quando a gente fala fator de potência. O que, que é? Como que funciona? Né? Já vem logo na mente, né? Fator de potência é o cosseno da defasagem entre tensão e corrente, né? Então, a gente está falando de potência, né? Se a gente está falando de potência, a gente tem que ter um sinal de tensão, V, e um sinal de corrente, né? I, porque potência, né, essencialmente aí é V vezes I. O V ao quadrado sobre R, o R ao quadrado, mas você precisa de tensão e corrente, né? Então, o cosseno da defasagem de tensão entre tensão e corrente, que é o cosseno de θ, né, do sinal de tensão menos do sinal de corrente, a gente chama fator de potência, que também pode ser encontrado, né, ou relacionando-se a proporção entre potência ativa e potência aparente, né? Potência ativa é V vezes I vezes cosseno de θ,
que vai chegar, e potência aparente que é V vezes I. Na hora que você faz essa conta aqui, V vezes I vezes cosseno de θ dividido por V vezes I, né? V vezes I vezes cosseno de θ é a potência ativa. Potência reativa é só V vezes I. Na hora que você faz um pelo outro, né? Que corta aqui em cima, corta embaixo, chega nesse mesmo lugar. Então, o fator de potência essencialmente é a defasagem entre sinal de tensão e sinal de corrente. Então, primeira coisa, para você ter essa defasagem de tensão e corrente, a gente está falando aí de sinais alternados no tempo, né? Seja senoidal ou não senoidal, mas sinais aí que variam no tempo, tá? Não faz sentido, por exemplo, pode ser uma coisa óbvia para uns, mas não faz sentido eu falar em fator de potência de um sinal que não é alternado no tempo, né? Que não varia no tempo, né? Seja ele senoidal ou outra onda qualquer, tem que variar aí, né? Assumir os valores diferentes aí no tempo, ao longo do tempo, para que eu possa falar, trazer esse conceito, né? Então isso aqui eu estou só revisitando uma coisa que vocês já conhecem bastante aí, que é a questão do fator de potência. E aí aqueles conceitos que vocês já trazem lá da graduação, né? Fator de potência atrasado. Corrente está atrasada em relação à tensão, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, fator de potência atrasado. Então, a tensão, então lembrando, considerando aqui que aqui esse eixo aqui é o tempo, né? O ângulo, o tempo. E aqui é o zero. Então a tensão já subiu, mas a corrente ainda demora a subir, ó. Aqui no T primeiro vem a tensão. Aí o tempo passa e depois começa a surgir a corrente. Então, quando a gente tem essa situação, aí a gente já fala, olha, carga indutiva, porque a corrente aqui ela vem depois da tensão. Primeiro a tensão sobe, depois vem a corrente. Tranquilo. Fator de potência adiantar. Isso aqui é característica quando você tem um indutor no circuito, né? Lembro que quando eu estava na graduação, o professor fez uma comparação, achei interessante, de fato é, né? O indutor ele equivale aí como um amortecedor de corrente, né? Ele não deixa a corrente variar rapidamente, ele coloca aí uma inércia na corrente, né? É característica da magnetização, do campo, etc. Mas o indutor coloca uma inércia aí na corrente. E devido a essa inércia aí na corrente, né, devido às características dele, então a corrente ela se atrasa em relação à tensão. A tensão já subiu e ela demora mais. Fator de potência adiantado, né, é o caso da carga capacitiva. Por quê? Porque aí, olha para você ver, primeiro a corrente vem, depois que a tensão surge, ó, sai do zero, descola aqui do zero. Olha só, por que isso? Por que é característica de capacitor? Porque o capacitor, né, fazendo essa mesma comparação, é um amortecedor de tensão, ou seja, a corrente varia muito rápido no capacitor, né, em regime de carga ou descarga, a corrente. Agora a tensão não, porque a tensão varia lá da constante de tempo, RC e etc, né? Então a tensão ela demora, mas só depois que o capacitor está carregando, né, depois de um determinado momento, é que começa a subir aqui a tensão, né? Então a corrente vem, mas é como se o capacitor fosse um amortecedor de tensão. Ele demora a tensão subir nele, né, em referência à corrente, em relação à corrente. Então, por isso que a gente fala que o fator de potência adiantado, né, é um fator de potência capacitivo. Não porque especificamente tem um capacitor ali, mas é uma característica similar ao comportamento, né, de circuitos capacitivos, onde que a tensão demora, né, a variar em relação à corrente, seja para mais, para menos, né? E por fim aí o mais tranquilo de todos é quando se tem um fator de potência unitário, né? Isso aí é característica de cargas resistivas, né? Cargas que não têm elementos armazenadores de energia, por exemplo, né, o resistor, cargas aí que não armazenam energia, em que a tensão e corrente variam instantaneamente, né? Então a tensão aumenta, a corrente também aumenta, é linear o comportamento, proporcional, né? Não tem atraso. Isso aqui eu estou só revisitando um conceito que vocês já conhecem bem, vocês estudaram isso aqui em circuitos de corrente alternada, depois vocês estudam isso aqui alguma coisa em máquinas, né? Então assim, isso aqui não tem segredo nenhum.
bola para frente. Mas isso aqui, por enquanto, né, tá tranquilo. Agora, pessoal, aqui que vem um conceito que pega, né? Que é a relação entre o fator de potência e o THD. Na eletrônica de potência, a questão de fator de potência indutivo, capacitivo, está mais uma preocupação atrelada a circuitos, máquinas, etc. Na eletrônica de potência, né, uma coisa também que eu só descobri depois que eu estava já no mestrado, existe uma relação entre a distorção da corrente em relação à tensão e o fator de potência. Então, não necessariamente uma carga capacitiva ela vai ter, né, ou com característica ou com capacitor no circuito, e eu vou mostrar isso para vocês, ela vai ter o fator de potência adiantado, né, por assim dizer, ou, enfim, tem uma relação entre o fator de potência e o THD. É aqui que a gente tem que focar agora. Olha só, o que, que acontece? Então, né, existe uma relação direta entre o fator de potência e o THD. Quanto maior a distorção harmônica, pior vai ser o seu fator de potência. Então, aqui eu estou fazendo outra abordagem, tá? Eu não estou levando em consideração se carga é indutiva, se carga é capacitiva, ou né, o que, que é. Mas uma relação entre o fator de potência e o THD. Né? Veja bem, então o fator de potência lá é o cosseno da defasagem, que é o P sobre S, ou P dividido, que é a mesma coisa que o P dividido por VRMS vezes IRMS, né? Então o que, que é o P? V vezes I vezes cosseno de θ. Beleza. O P então é V vezes I vezes o cosseno de θ. Tá? Depois a gente vai retomar isso. Dividido pela tensão, pelo S, né? Que é a potência aparente, que é o V vezes I RMS. Então, bora lá. Vocês já viram que a corrente RMS, a corrente eficaz, ela é a soma, é a contribuição do individual dos elementos presentes nela, né? Aquela representação lá do THD, né? E anteriormente a isso, ao valor RMS aí dos harmônicos, né? Então, o valor RMS é a contribuição individual dos harmônicos. Isso aqui foi tá lá atrás, ó. Quer ver? Distorção, fator de forma, valor eficaz. Então, o valor RMS é o somatório dos harmônicos, tá? Então, você tem a componente CC mais os harmônicos presentes no sinal. Então, aqui, ó, N aqui é a ordem, né? Harmônico 1, harmônico 2, harmônico 3, até o infinito. Então, o valor RMS é o somatório desses harmônicos aí, né? Ao quadrado sobre a raiz. Então, vou voltar lá. Aqui, ó. Então, estou somando a componente aqui, primeiro harmônico, que a série Fourier me dá, mais o segundo harmônico, mais o terceiro, vai para o infinito. Então, a corrente RMS, quando você tem a presença de harmônicos, que normalmente aí a maioria das situações é o somatório individual desses harmônicos. Também já foi visto que o THD é a corrente, são a contribuição dos harmônicos dividido pela corrente ou tensão fundamental, né? Aqui eu já estou falando de corrente porque a gente vai usar corrente para deduzir, mas essa mesma análise é válida para tensão, né? É THD de tensão, né? RMS. É porque no final aqui do cálculo tem que direcionar ele para corrente aqui, por isso que eu estou trabalhando com corrente agora. Então, tanto faz um ou outro. Bom, se eu quiser isolar a fundamental aqui, ó, o que, que eu tenho que fazer? Eu passo ela aqui para cima e THD vem dividindo, né? Ou pode ser THD vezes I, aqui, ó. É isso? E o valor RMS, ele não é o somatório, né? O valor RMS é o somatório de tudo isso aqui. Vamos supor que eu queira, né, representar aqui de outra forma. Eu posso, olha só, cadê? Aqui, ó, eu posso deduzir aqui, ó, I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Quer ver? Deixa eu só fazer uma... Aqui, ó, então, olha só, o que que é o
Opa, deixa eu pegar aqui o lápis, a caneta. Então, ó, o THD vezes I1, né, é igual a somatório disso aqui. Então, se eu tiver I2 ao quadrado embaixo da raiz mais I3 ao quadrado, é a mesma coisa que I1 vezes THD, que é e está vindo de cá, ó. Então, daqui foi para lá, né? THD já foi visto que o conceito do THD, o TD, o distorção harmônica, DHT, né, distorção harmônica total, é a somatória dos harmônicos sobre a corrente fundamental, né, ou sobre o sinal da fundamental, corrente de tensão. Se eu quiser colocar aqui, ó, passei esse 1 para cá, vai ficar I1 vezes THD, e 1 vezes o THD da corrente, né, que é o THDI, é a mesma coisa que I2, né, raiz de 2 ao quadrado mais I3 ao quadrado, beleza. Então, olha só, o RMS não é I2 ao quadrado mais I3 ao quadrado mais... Então, eu posso falar que essa parte aqui, ó, da minha equação, I2 ao quadrado mais I3 ao quadrado, que é isso aqui, ó, é a mesma coisa que I1 vezes o THD. I1 vezes o THD, né, é igual a I2 ao quadrado mais I3 ao quadrado. Então, onde que tem aqui I2 ao quadrado mais I3 ao quadrado, eu acabei de falar que é a mesma coisa que I1 vezes o THD. Então, aqui, ó, então essa parte aqui, ó, eu posso substituir por I1 vezes o THD. Não é isso? Ao quadrado. O que é o quadrado? I1 mais I1 vezes THD. Eu posso isolar o I1, aliás, colocar I1 em evidência, né? Aqui, ó, que aqui é I1 ao quadrado e aqui também é I1 ao quadrado. I1 ao quadrado mais I1 ao quadrado, eu posso colocar ele em evidência aqui, ó. I1 ao quadrado, 1 mais o THDI da corrente. Então, coloquei em evidência. Então, a corrente RMS, que é o que eu estou trabalhando lá desde o início, ele é igual a I1 ao quadrado mais I1 ao quadrado vezes o THD. Ou I1, colocando em evidência aqui I1, ficou I1 ao quadrado 1 mais o THD da corrente, né? Então, IRMS é igual a I1 ao quadrado vezes 1 mais o THD da corrente, né? Também a gente pode tirar I1 aqui da raiz, ó. Isso aqui tudo é o IRMS, tá, pessoal? Então, ó, posso tirar esse cara aqui fora, né? Corta aqui, corta, ele vem I1 raiz de 1 mais o THD, né? Então, aqui era I1 ao quadrado, tirei da raiz, ficou I1, 1 mais THD. Importante que vocês façam essa dedução aqui no caderno, tá? Então, retomando ao raciocínio que foi origem disso aqui tudo, o que é o fator de potência, né? O P dividido por VRMS vezes o IRMS. Mas o IRMS eu não calculei aqui, falei que IRMS é a mesma coisa de raiz, né? Perdão, de I1, raiz de 1 mais THD. Então, ó, VRMS foi preservado. Agora, onde que tinha o I, eu substituí por 1 raiz de 1 mais THD. Agora, eu posso cortar, ó, o V aqui com esse V aqui, ó, que é RMS em cima e embaixo, né? Então, o que que sobra aqui? E esse 1 também eu posso cortar com esse 1 aqui, ó. Então, o fator de potência é o cosseno de θ, né? θV menos θI. Cosseno do ângulo, né? Dividido por 1 mais o THD. Então, o que que acontece aqui? Se a corrente ela é muito distorcida, que é esse caso aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma corrente. Se essa corrente ela é muito distorcida, logo a distorção harmônica total dá alto. Se a distorção harmônica total dá alto, o que me fala essa equação? Se o THD for alto, o fator de potência cosseno, né, θV menos θI 1 mais THD, se o THD aumenta, o fator de potência cai. Então, vocês observem que agora é importante para nós essa relação aqui, ó. Fator de potência e THD. Se você tem corrente distorcida, né, considerando a tensão senoidal, uma tensão, né, vamos trabalhar com sinais senoidais, considerando a tensão senoidal perfeita, sem distorção, como nossa referência. Se você tem uma tensão,
né, igual a tensão da rede elétrica, senoidal perfeita, mas você tem uma corrente distorcida, que é o caso aí de circuitos, né, por exemplo, retificadores, você vai ter um THDI alto. Se o THD aqui aumenta aqui nessa equação, o fator de potência cai. Então, corrente distorcida significa baixo fator de potência. E aí fechou aqui essa relação, ó. Então, se você tem, então agora para nós não é só esse conceito aí de é carga indutiva, fator de potência baixo, carga capacitiva, isso aí foi lá na graduação, acabou, né? Então, o que nos vale agora, né, o que nos interessa agora, é essa relação entre fator de potência e THD. Fator de potência, corrente distorcida para nós agora significa fator de potência baixo. Fator de potência baixo é ruim, né? Porque aí causa os problemas aí que a gente já conhece na rede elétrica. Então, na verdade, quando eu tenho corrente distorcida, olha só, quando eu tenho corrente distorcida, eu vou ter harmônico circulando na rede, o que causa problemas, né, que são aquelas frequências mais altas, e vou ter o fator de potência ruim, tá? Fator de potência vai cair, na verdade, vai se afastar da unidade, né, que a gente fala aí. Idealmente é 1. Então, distorções nos sinais de corrente, né, vai causar problema na rede elétrica. Guarda isso aí, como se diz a brincadeira aí, no coração. Corrente distorcida é ruim, tá? Então, pessoal, fiquem atentos a isso aí. Agora vamos para as simulações, né? Porque eu acho que é o interessante a gente observar isso aí e eu mostrar para vocês aqui no PSIM o que dá para a gente fazer e como já começa a observar isso aí. Então, olha só. Então, tá aqui o PSIM. Eu não curto muito essa versão mais nova, mas assim, sei lá, tá um pouco diferente, né, do clássico aí que a gente está acostumado. Pode ser que seja só adaptação. Mas veja bem, ó, vou colocar uma fonte senoidal, depois vocês podem simular isso aí também. Vou colocar um voltímetro aqui, um amperímetro e colocar uma carga aqui resistiva normal, né? Ó, pronto. Essa fonte aqui eu vou configurar ela para 10 volts, né? Essa carga aqui para 1 ohm. Esse voltímetro aqui eu vou chamar de VI, que é corrente aqui, né? A tensão na entrada. E em amperímetro aqui, que é corrente na entrada. Então aqui eu vou interligar, né? Colocar o amperímetro aqui. O voltímetro aqui em paralelo com a fonte. Então, beleza, pessoal. Vou colocar aqui o controle de simulação. Simular isso 100 milissegundos, tá? Tá ótimo aí. Vamos ver aqui, ó. Vou simular aqui, adicionar tensão e corrente, tá? Ó. Aqui tá tensão e corrente. Tensão, como é a rede elétrica que supostamente nos fornece, não nos interessa tanto, porque ela vai ser senoidal. Agora a corrente me interessa. Esse circuito aí tá drenando aí da rede um valor de pico de 10 amperes. Se eu vim aqui mandar calcular o valor médio aqui, ó. Então essa ferramenta no PSIM, valor médio. O valor médio aqui tá dando nossa, tá cheio de coisa aqui, pera aí, deixa eu tirar isso aqui. Menos 1, mais 10 a menos 11, tá? Então aproximadamente aí 0,1 pico, né, ampere. Então, ou seja, desprezível, né? Tá dando o valor médio dá zero. Como a tensão nessa corrente, perdão, é senoidal, é perfeita, né? Então é normal que esse valor médio seja zero, é o esperado mesmo, que a onda aqui é simétrica, né? Já o valor RMS tá dando aí 7,16 ampere, né?
Então, fazendo a integral de zero até o final aqui, desse sinal ao quadrado, 7,16 ampere. Então, beleza. Fator de potência, potência aparente, não vai dar para medir por enquanto, porque eu preciso de tensão e corrente. Todas as medições referentes à potência, eu preciso de um sinal de tensão e corrente no grid, tá bom? THD, aí dá, que é a distorção harmônica total. Então ele me pede qual que seria a frequência minha de referência da senoidal para ele fazer aquela conta, aquela comparação. Então a senoidal minha é 60 Hz, né? Então aqui, ó, considerando aqui a 60 Hz, né, a fundamental, a distorção desse sinal está dando 1,29 vezes 10 a menos 4, né? Que daria o que? 129 vezes 10 a menos 6. Ou seja, um valor desprezível de distorção harmônica, né? Em outras palavras, esse sinal não tem distorção harmônica considerando a fundamental de 60 Hz, né? Então, ok. Então aqui aparece o conceito de distorção harmônica. Agora eu vou analisar a FFT, como que está distribuído a energia do sinal. Ó, a energia do sinal, vocês observam que só tem um ponto aqui na tela. Eu vou analisar até o T3000, tá? 3 kHz. Ó. Então vocês observam que na FFT só aparece aqui um valor, tá? Nessa frequência aqui, que é a frequência da fundamental, ó. Deixa eu dar um zoom na área aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, 60 Hz. Então só aparece a FFT desse sinal, só aparece aqui em 60 Hz. Não tem valor DC, né, que apareceria aqui, ó, que aqui é frequência, tá? Esse eixo aqui é frequência. Frequência igual a zero, valor DC apareceria então aqui. Então a fundamental desse sinal, né, só tem esse sinal aqui que é os 60 Hz, né? Eu posso também observar os pontos, né? Aqui, ó, view data points. Ó, menos 8, menos 5, 0.00, 0.00, aqui é a frequência, tá? E aqui é a intensidade do sinal. Então 60 Hz tá dando aí 10 amperes, né? Porque é corrente. Já em 70 nada, né? Segundo harmônico 120 Hz, nada. Terceiro harmônico 180, nada. Então aqui não tem nada, tá? Isso aqui eu poderia também exportar esse valor e fazer um gráfico de barras, coisa que eu vou pedir mais adiante, tá? Então vou voltar lá, olha só, beleza. Voltar lá na minha simulação. Agora eu vou colocar o sinal de tensão também aqui, ó, tensão e corrente. Agora, como eu tenho tensão e corrente no mesmo grid, né? Aqui tá, eu não consigo visualizar os dois separadamente porque um está atrás do outro, né? A carga é linear. Então posso medir potência, ó, agora sim. Tá dando aí 50, né? 5 vezes 10 a menos 1, 50 watts. Potência ativa, potência aparente está dando o mesmo valor, óbvio, porque o fator de potência é unitário, né? A carga é resistiva. Deixa eu tirar os outros valores aqui. E aí, com prova disso aqui, ó, quando eu clico aqui para medir o fator de potência entre esses dois sinais, está dando 1, né? Então, perfeito. Coisa simples aí de se fazer que a gente pôde observar com maior tranquilidade isso aí. Agora vamos voltar lá na simulação propriamente dita, tá? E agora vamos fazer um inocente retificador aqui, ó, de meia onda, tá? Então, vou colocar aqui um diodo para retificar e colocar um capacitor. Ó, aqui está o capacitor. Vou colocar um capacitor aqui de um valor que é bem comum de se utilizar aí. 3.300 microfarads. 3.300 microfarads. Coloquei o capacitor. Estou com o resistor aqui de 1 ohm. Né? Capacitor 3.300. Diodo aqui, ó. Retificador, meia onda, coisa simples. Vou simular. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, foi no botão errado.
Simula. Olha só, em vermelho é a tensão, tá? Olha o que aconteceu com a corrente agora. Vou medir aqui o fator de potência. Vamos fazer as mesmas medições. Fator de potência. O fator de potência está dando aí 0,5, né? Que aqui é 10 a menos 1, 0,5. Uai. Então o fator de potência afastou da unidade, né? Caiu, por assim dizer. Aqui no caso, na verdade, tem a tensão, depois tem a corrente. A tensão vai a zero, a corrente vai antes, né? A corrente diminui primeiro, que é a tensão. Então, olha só. Então, a coisa já começou a mudar de figura, né? Então, aí você já tem, ó, potência ativa tá dando aí 27, potência aparente 52, né? Watts, 5,10 a menos 1, 10, né? Isso mesmo. Que isso aqui às vezes é confuso, tá, pessoal? Às vezes eu faço alguma confusão aí na hora de falar esses valores, né? Mas pode ser que se eu falar aí errado, aí vocês sabem aí que às vezes no gravar o vídeo aqui para não demorar muito, a gente acaba que falei rapidinho. Então olha só, então o fator de potência já mudou, a potência aparente já mudou, o fator de, né, potência ativa, mas o que eu adicionei efetivamente no circuito? Um diodo, mas o diodo não armazena energia, um capacitor, né? Eu adicionei um capacitor no circuito, veja como já mudou as coisas, né? Valor RMS aqui da corrente, eu vou tirar a tensão aqui, tá? Porque a tensão continua sendo senoidal, mas a corrente que nos interessa mais. Então vamos ver a distorção da corrente agora, considerando a fundamental também de 60 Hz. Então deu 10, né? Vezes E elevado a zero, então deu 1,09, né? Então vai dar o que? 100%? Pois você até tem que conferir aqui se não me recordo se o P-sim, esse valor aqui já é o multiplicado vezes 100 ou se já precisa multiplicar, né? Mas vou colocar aqui que seja o valor aqui que ainda preciso multiplicar. Então seria 109,79% de distorção da corrente, tá? Então, ou seja, a THD foi lá em cima, o fator de potência afastou da unidade, tá? Então já ficou meio estranho aí o sinal, tá? Você já começou a ter a presença de harmônicos aí, provavelmente, e a FFT vai nos mostrar isso. Tirar aqui a FFT do sinal, olha só, o retificador simples aí que a gente montou, vou colocar aqui a T3K, né? Ó, como que agora tem a fundamental, continua tendo o sinal de 60 Hz que está aqui, ó. Mas também apareceu um sinal aqui, ó, de 120 Hz. Depois aparece outro aqui, 180. Aparece outros mais aqui em outras frequências, ó, 600, 700, ou seja, agora a gente tem a fundamental aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N harmônicos aí para frente, né? Ó, então assim, claro que a contribuição dos harmônicos, é natural isso, vai caindo, ó, igual aqui 0,125. A fundamental tá dando aí um valor de 6 aliás, mais de 7, né? Já, por exemplo, esse harmônico aqui vai dar uma contribuição de 0,8. Então ele vai caindo, né? Mas se observe que o retificador simples, comum, um circuito mais básico da eletrônica, o problema que ele já causa, então um retificador simples derruba, né? Mexe com o fator de potência, causa distorção da corrente da rede, a presença de circulação de harmônicos, e olha a quantidade de problemas, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, Edit Data Points. Então, aqui é mais fácil, ó, 60 Hz. Então, esse tem um componente aqui de 60 Hz, dá 7 amperes. 120, 4 amperes. 180, 1,6 amperes. E assim vai, né? Por isso, inclusive, que tem aí os retificadores de alto fator de potência, né? Então, pessoal, olha o que é o, né, simples circuitinho retificador, olha a quantidade de problemas. E o que usa retificador na nossa casa?
com exceção das resistências, né, do chuveiro, do ferro, e também dependendo aí ou não, né, geladeiras, tem as mais modernas, tem circuito retificador, tudo na nossa casa usa retificador. Então, assim, é sua televisão, seu celular, né, o carregador do seu celular, na verdade, o, a fonte aí do seu notebook, do seu PC de mesa, tudo usa retificador, né? E aí, e ainda além da retificar, você tem o chaveamento em alta frequência. E aí esse espectro harmônico aqui vira uma bagunça. Ou seja, você toda vez que usa um circuito desse tipo aí, sem um tratamento adequado para mitigar esses efeitos, está causando problemas na rede elétrica, né? Pode causar problemas na rede elétrica devido, contribui, né, para causar problemas devido a essa circulação harmônica. Pessoal, então o tempo total da nossa aula aqui já vai para quase 2 horas, né? Eu acho que eu já falei bastante aqui para um primeiro encontro, primeira aula. Eu vou terminar por aqui. Façam essa simulação no PSIM, observem, né, como se usa corretamente essas ferramentas, né? Essa ferramenta, seja nessa versão, nas antigas, na versão que vocês tiverem aí, demonstração, né? É interessante vocês já conhecerem e se familiarizarem, tá, com essas ferramentas aqui, porque a gente vai precisar de fazer essa análise em outros momentos, tá bom? Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, tá?